Beleza, tudo certo. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troward, onde se demorou alguns dias edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava ali sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: quando partirás? Pretendo ficar 2 semanas. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: aliás, meu caro Lucas, julgo ser a última vez que descanso em Filipos. Por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes. Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente, esclareceu com um sorriso. Muito bem, respondeu Lucas, reanimado. Vou ultimar os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. O apóstolo alegrou-se, rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, por intermédio das pregações ocasionais de um longo itinerário,
juntaram-se-lhes alguns companheiros mais devotados. Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e, no círculo dos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias no programa colimado na imperial metrópole. Aventou numerosas providências. Pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império, no intuito de recomeçar a vida. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo-o com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados misteres e que Paulo custaria encontrar portador para a missiva famosa, a irmã de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Paulo exultou de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começou explicando que o inverno começava, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o Evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível auxiliá-lo. Timóteo alegou que Eunice não podia, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Segundo expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou nesse parecer. Sópater falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso,
de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a Assembleia, 2 apenas poderiam acompanhá-lo. Paulo, todavia, mostrou-se conformado e satisfeitíssimo. Bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Tudo corria às maravilhas, o plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando no dia imediato um peregrino pobre e triste surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades era alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados. Mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda a parte. De todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia então ao convertido de Damasco força
Saiu do ar, Antônio. seja, Saiu várias vezes. afrontasse Voltou, Cláudio. Apareceu? as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio e do Templo ficassem bastantemente esclarecidos. Acreditava que lhe não poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o Sinédrio como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprouvesse. A mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica. Em que pesasse sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu. Só lembrando aqui, Tiago teve aquela polêmica com Paulo com relação à circuncisão, né? E Pedro interferiu para trazer o equilíbrio e tudo. E Tiago era muito ligado aos rituais do Sinédrio, procurava manter uma certa configuração da igreja do caminho parecida com o que ocorria no Sinédrio, né? Que ocorria nas sinagogas dos fariseus, né? E isso, Paulo aí está relatando isso, né? Que ele não tinha afinidade, pelo contrário, ele teve que abrir mão muito do seu ponto de vista, né? Para que a paz se fizesse entre eles. E agora Tiago vem pedir ajuda a ele, né? Então é um momento realmente uma prova difícil para Paulo, né? Então aí continua, né, Cláudio? Só lembrando. Em que pesasse sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém, procurou consultar o Evangelho por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi: concilia-te depressa com o teu adversário. Nota 50 do autor espiritual, Mateus, capítulo 5, versículo 25. Só lembrando, né, Levi, que é citado aqui, é o nosso querido Mateus, né? E o ex-publicano, né, cobrador de impostos aí. Então, é um evangelho, assim, dos mais completos, onde está o Sermão da Montanha, né? Muito rico. Vamos, Cláudio. Vou mudar aqui, só um minutinho. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, recebendo-as como um alvitre divino
para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém. Era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recordou a juventude, a longa perseguição que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. Teve a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam, soluçantes. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço, às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo de conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença, na cidade dos rabinos. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, com o mestre amado, levantou-se e, a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar, que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. Só lembrando, né, ele citou ali Abigail, né, as orientações dela, é aquele momento que Abigail lembra ele, né, coloca para ele: trabalha, ama, espera e perdoa. Então, essa lembrança levou a ele, né, quando ele abriu o Evangelho, né, para buscar iluminação, para a gente tomar a decisão certa. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante para a gente lembrar para as nossas vidas. Quando a gente estiver passando por dificuldade, dúvidas, né, de toda a natureza, é muito interessante a gente se recolher em oração e abrir o Evangelho a gente chama ao acaso, mas não é ao acaso, é para que a espiritualidade possa indicar aquele ponto importante para nós, né? Nós espíritas temos o hábito, né, de fazê-lo através do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante quando a gente faz isso com fé, com serenidade, como a resposta vem com muita clareza, né, através das mensagens do Evangelho. Então, assim, vamos lembrar sempre disso, né? E do conselho de Abigail também, né? Ama, trabalha, espera e perdoa, né? O emissário foi tratado com todo o carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas
e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto, falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma, no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo esboçando angelical sorriso, depois, então, será a tua união eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer em uma faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu, desde logo, que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias, respondeu o resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou.
aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras, no tocante à viagem a Roma, incutiu um novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem a postos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas a pé para visitar as igrejas de Macedônia. Por toda parte pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se, comovido, dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa, que vicejava para Jesus à margem do Gangas, consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia. Insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava: não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias, por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação na 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Assós, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo
preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali mourejavam. Assim aconteceu, e, enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhava mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina apostólica. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores. Adeuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciães e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do Evangelho de seu filho. Os anciães receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade, as crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou em despedida e, quando afirmou o pressentimento de que não mais ele voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que, tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria tirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calosas e rudes. Abraçando por último a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra e nela depôs um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características. Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolomaida e, finalmente, Cesareia. Nesta cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse,
seria preferível a liberdade e a vida em benefício da causa. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente: por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Ágabo ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele, mediante um portador devotado à causa comum. Minasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém, para discutir com os atuais diretores os destinos da casa. Paulo achou muito razoáveis os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana, seguida de Minasson, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Termina esse capítulo, né? Aí vai para o 8º. Né? É muito interessante, né, a gente ver essa descrição, né, dessa saga de Paulo, visitando os locais, o carinho com que ele era recebido, né, o amor que ele espalhou, e a força desse homem, né? Porque vemos nós, com todos os recursos que nós temos aqui, a gente não consegue, né, fazer uma peregrinação como essa, né? Nós tivemos aqui entre nós somente um Chico Xavier, né, que a gente viu essa força, né, de trabalhar até os últimos dias de sua vida, né? E é incrível, né? E o amparo, né, que Paulo estava tendo, né?
mas o amparo que a gente tem da espiritualidade não nos isenta do trabalho, né? Então, às vezes a gente reclama, está um pouquinho assim com a dor, acaba faltando ao trabalho, e a gente tem uma pequena dificuldade, a gente desanima às vezes, né? Então é muito interessante a gente ver essa saga de Paulo, né? Para a gente se motivar a seguir cada vez mais Jesus, né? Eu acho muito interessante assim Paulo ia cada vez mais fortalecendo a sua ligação com o mestre, né? E todos nós, na minha visão, devemos ter esse cuidado, né? De nos ligarmos a Jesus diante das nossas tarefas. Sempre que a gente vai por uma tarefa, lembrar de pedir a Jesus o amparo, pedir a Jesus a luz, para que a gente possa exercer da melhor maneira possível, né? Essa caminhada. Algum comentário, pessoal, que vocês queiram fazer? Que esse é um momento da passagem de Paulo, assim, que eu acho um dos mais lindo, né? Porque Paulo vai se despedindo, né? O cuidado dele de se despedir dos amigos aqui nesse momento, antes dele partir para a espiritualidade maior, né? Eu estava esses dias revendo um pouquinho as cartas de Paulo. É interessante que no Evangelho eles começam as cartas de Paulo com as cartas aos Romanos. Não sei se vocês já observaram isso. Eu tenho conversado com o Genivaldo, e depois que nós estamos mais ou menos chegando ao fim desse livro, né? Da gente estudar as cartas de Paulo com as mensagens de Emmanuel, né? Pegar os pedacinhos que Emmanuel tira e a gente tirar um tempo para a gente estudar essas cartas, né? Compreender essas cartas e com a ajuda de Emmanuel a gente puxar, né, essa compreensão. Essas cartas são tesouros para todos nós, né? Trabalhadores da seara do Cristo. Cada um tem um pequeno servicinho, cada um de nós faz um pedacinho, mas nós somos trabalhadores do Cristo, né? E essas cartas dizem muito para nós agora, principalmente nesse momento de transição que nós estamos passando, né? Então, estou vendo com o Genivaldo, depois a gente vai trocar uma ideia com vocês, se vocês querem participar desse estudo, que acham uma boa ideia, né? Ou se a gente parte para um outro livro e tudo. Vai ser coisa mais na frente, mas nós já estamos mais ou menos nós somos com 83% da leitura desse livro, né? Então é muito interessante. E aí, pessoal, algum comentário, algum ponto a vocês queiram ressaltar? A gente vai lendo, né? Oi, Antônio. Eu não posso levantar a mãozinha. Não tem problema, não. Eu não consigo. Pode falar. Meu Meet está com problema. Tá manita. Mamita. Então, né, eu estava pensando, né, que o Paulo passa nesse trecho aí, quando ele recebe a mensagem lá, recebem a visita, né, de novo do Gesiel e Estevão, né, e Abigail, ele tem como que uma resposta, né, de que o que ele estava fazendo já estava chegando ao fim, né, no mundo corporal. Ele já falava que poderia voltar, visitar no mundo, não no mundo, assim, no mundo corporal, né? Então, e ele já ficou, naquele momento, a gente percebe que ele criou uma força maior ainda de continuar, né? Não é isso? E aí eu penso que ele está passando nesse pedacinho aí, eu acho que é a mesma coisa que Jesus estava passando naquele momento em que estava chegando a hora, né? Jesus estava chegando a hora dele e ele fala, né? Afasta de mim esse cálice, mas aí ele sabia que tinha que passar por aquilo, né? E eu estava ouvindo um podcast do Haroldo, né? Que ele fala muito, né? Sobre
as cartas de Paulo eu acho uma boa nós estudar. Né? Eu acho que abre a cabeça da gente, cartas de Paulo, por Emmanuel. Então, e aí ele fala assim, que naquele momento que Jesus levanta os olhos ao céu e ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Naquele momento ele fala em nome de todos os... não está entendendo, né? Não está entendendo a lei do amor, né, no mundo. Mas hoje, a gente tem a obrigação de entender, né? Eu acho que já chegou a hora de quase que todo mundo entendeu o que ele veio fazer, né? Então, eu acho muito importante essa hora aí, que a gente está aqui por misericórdia do Pai, através de Jesus, porque ele fala, né, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É muito complexo o negócio, né? A gente vai vendo que vai longe. Mas aí eu vejo que Paulo passou mais ou menos um pedacinho, quase igual de Jesus, naquela hora, né? Que ele está indo, ele sabe que vai no mundo espiritual e já chegando a hora dele. E a mesma coisa Paulo também sentiu. É isso que eu queria falar só. Mas é muito interessante essa história de Paulo, porque a gente muitas vezes a gente tem muita dificuldade de entender o que significa expiação, né? O que significa reparação, o arrependimento, a expiação, a reparação. E Paulo passou pelo arrependimento, né? No momento que ele toma, que o Cristo se dirige a ele, porque me persegues, né? Na estrada de Damasco. Ele passa pelo processo de expiação, quando ele vai para o deserto, ele pensa em tudo que ele fez e tudo. E a gente vê que a expiação coloca a pessoa na posição de iniciar o trabalho de reparação. Então, você vê que ele agora está indo para Jerusalém reparar o mal que ele fez, porque ele vivia na ignorância, né? Ele era um trabalhador, defendia a Deus, mas ele era uma visão, vamos dizer assim, distorcida, né? E agora ele vai lá e a consciência dele, né, de que ele está fazendo isso, e principalmente junto a Tiago, né, que foi um ponto de muita desavença entre os dois, né? E a gente passa por isso na vida da gente. Provação, né? A gente passa por isso na vida da gente. Eu lembro muito da Leda comentar comigo, né, sobre o nosso cantinho. Ela fala assim, no nosso cantinho é muito comum você encontrar alguns espíritos que você teve dificuldades com ele, né? São os reencontros. E são reencontros que dão a possibilidade de ajustar, né? Da gente ajustar aquilo que antes a gente não teve a oportunidade de fazer, né? Tanto espiritualmente falando, quanto entre os encarnados mesmo, né? E a gente observa isso. Eu tenho oportunidade, tenho observado isso, até inclusive no campo do mundo espiritual também, de espíritos que vêm, né? Ao encontro da gente, às vezes com sentimento de cobrança, a gente tem a chance de conversar, de trocar ideias. Então, assim, essa saga de Paulo tem muito a ver com a saga da vida, das nossas vidas também, em escala muito menor, né? Porque nós não somos missionários, mas a gente vai passar pela expiação, que vai nos dar o equilíbrio, a compreensão, para a gente fazer o trabalho de reparação, né? Isso ocorre muito na família, entre os parentes, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Nossa, com certeza, começa em casa, né? Sem dúvida. A gente está trabalhando na casa espírita, mas a gente sabe que em casa é o primeiro trabalho, né? O primeiro trabalho vem de casa. O que significa a regeneração? Quer dizer, nós fomos muito judiados com as provas e expiações, né? E essas provas e expiações nos deram uma visão correta daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos reparar. E agora vem a nova fase, que é de regenerar, né? Que a gente ganha força. Então, se a gente tiver o merecimento, nós vamos entrar nessa nova fase, né? De recuperação, né? Vai ser muito rico para todos nós, né? É algo muito importante a gente compreender. Então, esse estudo do livro Paulo e Estevão, ele é, vamos dizer assim, um espelho interessante para a gente refletir sobre as nossas vidas, né?
sobre as nossas lutas, sobre os nossos desafios, né? E nós estamos tendo Cristo, né, como guia e modelo, né? Assim como Paulo também, diante das dificuldades, sempre recorria ao mestre, né? E a gente sempre toma esse cuidado também. Muito bem. Está chegando a hora do finalmente aqui, né? Mais uma vez, assim, a gratidão, né, por tudo que nós temos recebido, esse livro maravilhoso, pela presença de vocês todos, né? A gente estamos unidos, né, em Cristo, né? E com o coração muito agradecido, a gente encerra essa primeira etapa, vibrando lá pela Sala 1, né, levando de lá sempre os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e confiando nessa equipe maravilhosa do nosso cantinho, e que a gente possa, na medida possível, durante o nosso recolhimento do corpo físico, né, nós estamos aptos em espírito a participar também dos trabalhos e aprendendo com eles de como se vê a Jesus, né? Tanto nos momentos que nós estamos encarnados e no momento que nós estamos desdobrados durante o sono. E assim oramos, Senhor, em agradecimento por essa primeira hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores, Pai. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Só um minutinho que eu vou mudar de, como se diz, mudar de assunto, né? Só um momento. Céu e inferno. Agora nós vamos para o céu e o inferno. Deixa eu desligar aqui a gravação e reiniciar.